A igreja saberá com precisão quem é essa besta que sobe da terra, que nós estamos comentando hoje? Não, irmãos, não dá para nós termos certeza. Aqui nós colocamos hipóteses, tá ok? Não dá para nós sabermos. Eu digo o seguinte, só saberá com certeza quem ficar aqui na grande tribulação, tá bom? E normalmente os cristãos não querem isso. Então eu vou aproveitar esse tópico, né, para comentar sobre a questão do arrebatamento da igreja. Eu coloquei um vídeo há pouco tempo no Facebook e foi um irmão que colocou lá um comentário assim: não existe base bíblica para um arrebatamento antes da grande tribulação. Eu falei assim, meu Jesus, como é que pode? O que eu mais vejo na Bíblia é base bíblica, tá ok? Para um arrebatamento antes da grande tribulação. Então, como parece até que está surgindo dúvidas, inclusive igrejas que eu vejo que utilizam essa cruz espírita, elas criticam muito o arrebatamento antes da grande tribulação. Então eu coloquei aí no slide 52, eu vou comentar então agora de 9 pontos que eu considero fundamentais sobre o arrebatamento da igreja. E vou comentar também, no slide 53, vou comentar para vocês sobre as teorias existentes sobre o arrebatamento da igreja. Vou me posicionar sobre o que eu acredito, né, sobre o arrebatamento da igreja. Você está vendo um slide aí, onde tem uma figura que à esquerda você lê assim, era da igreja, é o período que nós estamos vivendo, tá ok? Depois desse período da era da igreja, vem um período chamado Grande Tribulação, que dura 7 anos. Depois dessa grande tribulação, Jesus vem em glória para vencer o anticristo, vencer o falso profeta e dar início ao milênio, tá ok? Bom, na parte de baixo eu coloquei 3 teorias sobre o arrebatamento da igreja. O pré-tribulacionismo, mais à esquerda, é aquele que defende que a igreja é arrebatada antes da grande tribulação. Ele é chamado de pré-tribulacionismo, né? Antes da grande tribulação. Existe também o mid-tribulacionismo, aqueles que defendem que a igreja é arrebatada no meio da grande tribulação. Tem alguns até, eu tenho visto mensagens na internet, pessoas considerando que nós já estamos dentro da grande tribulação, que o coronavírus já seria um dos selos do Apocalipse. Bom, e tem aqueles que consideram que a igreja é arrebatada só após a grande tribulação. Então, tem 3 possibilidades que são correntes no nosso meio: o pré-tribulacionismo, tá bom? Ou seja, a igreja seria arrebatada antes da grande tribulação, mid-tribulacionismo, no meio da grande tribulação, e o pós-tribulacionismo, após a grande tribulação. Tá bom? Então, vou passar um slide aí para vocês, o slide 54. O primeiro tópico que eu vou falar, o primeiro ponto, eu coloquei em vermelho nesse tópico, é sobre as bodas do Cordeiro. Esse primeiro tópico aqui, eu já falo para vocês o seguinte, ele já praticamente encerra a possibilidade do pós-tribulacionismo, que eu não sei por que as pessoas colocam na internet que o pós-tribulacionismo seria a única opção aceita, né? Esse primeiro item que eu vou falar já é o mais importante, no meu entender. Ele encerra a possibilidade da igreja ser arrebatada após a grande tribulação. Por quê? Bom, no próximo slide eu vou colocar aí, número 1, as bodas do Cordeiro. Vou colocar o texto de Apocalipse capítulo 19, que vai descrever as bodas do Cordeiro, tá bom? O versículo 1 diz: e depois destas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: aleluia, salvação e glória e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus. O versículo 2: porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Amanhã nós vamos falar sobre essa grande prostituta. Versículo 3:
E outra vez disseram, aleluia, e a fumaça dela sobe para todo sempre. Versículo 4. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus assentado no trono, dizendo... Amém e aleluia. Versículo 5. E saiu uma voz do trono que dizia, louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, tanto pequenos como grandes. E o versículo 6. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões que dizia, aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. O versículo 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Ou seja, João já vê a igreja, né, pronta na festa de casamento com Jesus Cristo. João vê a igreja pronta, significa a igreja com corpos incorruptíveis, ou seja, a igreja já ressuscitou, já está com Cristo na festa das bodas do Cordeiro. Esse é o texto, né, que todos falam, né, sobre as bodas do Cordeiro. Então nós vemos aqui em Apocalipse, capítulo 19, até o versículo 7, a igreja já está no céu, a igreja já está na glória com Jesus. O versículo 8 diz, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos, tá bom? E o versículo 9, e disse-me, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. E o versículo 10, e eu lancei-me a seus pés para o adorar, mas ele disse-me, olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. O versículo 11, e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga com justiça. Não? O próximo slide, né, o slide 66, então o que nós observamos? A igreja está na glória com Jesus, está no céu com Jesus, participando das bodas do Cordeiro, e depois, quando já descreveu a igreja nas bodas do Cordeiro, o versículo 11, Jesus aparece montado num cavalo branco. Com qual finalidade? Jesus vem agora se manifestar em glória para dar fim à grande tribulação, para vencer o anticristo e lançá-lo no inferno, vencer o falso profeta e lançá-lo no inferno, tá bom? Então veja, as bodas do Cordeiro, elas aconteceram antes de Jesus Cristo vir em glória. O slide 66, eu retomo a imagem das bodas do Cordeiro. Veja, as bodas do Cordeiro mostram que a igreja já está no céu antes do fim da grande tribulação, antes de Jesus Cristo se manifestar em glória. Então, como que pode, tá bom, alguns teólogos afirmarem que a igreja seria arrebatada só no final da grande tribulação? Se antes do fim da grande tribulação, ou seja, antes da batalha do Armagedon, o Apocalipse já mostrou a igreja na glória com Jesus Cristo. Então não tem como. A igreja já foi arrebatada, tá ok? A igreja já foi arrebatada, então o momento da manifestação em glória, tá ok? A igreja já está na glória com Jesus Cristo, ok? Esse é o primeiro tópico que eu considero assim fundamental, e só esse tópico já deveria encerrar a discussão sobre pós-tribulacionismo, ou seja, o pós-tribulacionismo deveria morrer, porque claramente a igreja já está no céu, já está na glória, antes de Jesus Cristo vir se manifestar em glória para dar fim à grande tribulação.